No mês de junho, mas, meus amados irmãos, nós abordámos um texto muito interessante em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 12. E neste texto, o apóstolo Paulo lembrava ao seu discípulo Timóteo que ele tinha recebido um espírito de poder, de amor e de moderação. Os irmãos recordam-se disto, poder, amor e moderação. E nós na altura concluímos que, como crentes no Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nós já tínhamos recebido o poder, o amor e a moderação necessários para o servir, para proclamarmos com coragem o Evangelho a todos quantos nos rodeiam e que ainda necessitam ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Mas para que isso pudesse acontecer, nós também dissemos na altura, era necessário que nós fôssemos ousados, era necessário que nós fôssemos intencionais e não tivéssemos medo de pagar o preço para adotarmos um estilo de vida missional que nos permitisse chegar até estas pessoas que estão à nossa volta e mostrar-lhes o Evangelho. E é precisamente sobre intencionalidade e vida missional que eu vos queria falar hoje. Sobre a necessidade profunda que nós temos de ser uma igreja intencional, de uma igreja missional. Mas antes disso, eu queria dar-vos uma notícia muito grave e em primeira mão. É uma notícia tão dura que eu não sei sequer como é que os irmãos vão reagir. E eu lamento muito ter que ser eu a dar esta notícia. É o seguinte: Jesus morreu. Jesus morreu. Aquele que pensávamos que seria o Messias, que haveria de resgatar-nos, trazer-nos a salvação, aquele que julgávamos que havia de trazer-nos um novo reino de paz, afinal morreu. E já não nos pode dar nada disto que nós esperávamos. E eu lamento ser eu a dar-vos esta notícia tão grave, mas afinal, a nossa fé foi em vão. E neste momento os irmãos provavelmente estarão a pensar: o Tosé endoideceu, amanhã vai defender a tese, aquilo deu-lhe cabo da cabeça e começou a dizer disparates. E o melhor é alguém tirá-lo dali rapidamente antes que ele se enterre ainda mais e dê cabo disto tudo e diga mais asneiras. Deixem-me descansar, os meus amados irmãos e amigos que nos visitam, porque eu sei que Jesus não morreu. Ou melhor, eu sei que Ele morreu, mas sei que ressuscitou. E por isso a minha fé e a minha esperança não são vãs. Eu sei bem em quem tenho crido. E os irmãos sabem bem em quem têm crido? Amém? Nós sabemos em quem temos crido. Mas os dois homens de quem nós vamos falar hoje não sabiam. E eles acreditavam piamente nisto que eu acabei de vos contar. Eles acreditavam nisto que eu vos acabei de contar. Que Jesus tinha morrido e que era o fim de tudo. Viajem comigo até ao texto de hoje, que se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versículos 13 a 35. Capítulo 24, versículos 13 a 35. E este texto relata-nos uma história de dois homens. E dois homens que iam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Mantenham este texto aberto, nós vamos visitá-lo em detalhe nos próximos minutos. Então, capítulo 24, versículos 13 a 35. E vamos ler primeiro até ao versículo 24. Diz assim o texto, na versão que eu tenho aqui. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao qual ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora,
Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. Além disso, alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Amados irmãos, deixem-me descrever-vos o cenário que é aqui narrado e por Lucas. A semana tinha sido dura. Tinha sido uma semana dura. Depois de ter entrado em Jerusalém e ter sido recebida em apoteose, como aquele que era o bendito, aquele que vinha em nome do Senhor, Jesus acabou por ser morto com a conivência dos mesmos que dias antes o tinham recebido em festa. A festa precipitou-se numa prisão. A prisão precipitou-se num julgamento. O julgamento precipitou-se numa morte, e morte de cruz. E terminou, como não podia deixar de ser, num sepultamento. É razão para dizer que a festa desembocou num funeral. Foi isto que aconteceu naquele tempo. Mas, amados, a festa estava longe de ter terminado. Pelo contrário, a festa estava apenas a começar. Ao terceiro dia, aquele que tinha sido morto ressuscitou. Amém, meus irmãos? Aquele que tinha sido morto ressuscitou. E vemos logo no início do capítulo 24 de Lucas, mesmo antes desta narrativa que estamos hoje a ver, que as mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que não sabemos quem eram assim em detalhe, de madrugada, bem cedinho, foram ao sepulcro e, em vez de um morto, encontraram 2 anjos que, perante a sua surpresa, a sua perplexidade, lhe anunciaram que Jesus ressuscitou. E elas, cheias de alegria, cheias de esperança, bem anunciaram aos apóstolos aquilo que os anjos lhes tinham dito. Mas os apóstolos céticos não acreditaram. Então, diz-nos também esse texto que Pedro foi ao sepulcro procurando confirmar a versão das mulheres e deparou-se com nada mais do que lençóis de linho espalhados. E diz-nos o texto na versão Bíblia para Todos que, maravilhado, Pedro, maravilhado, voltou para junto dos demais. E, entretanto, depois disso, e apesar de ter corrido entre os discípulos esta notícia trazida pelas mulheres de que Jesus tinha ressuscitado, nós vemos 2 discípulos incrédulos e desanimados com tudo o que tinha acontecido, a voltarem derrotados para as suas casas e para as suas vidas. Na aldeia de Imaús, cerca de mais ou menos 11 quilómetros de Jerusalém. Este é o cenário. E, queridos irmãos, diz-nos o texto, nos versículos 17 a 21, que estes discípulos estavam profundamente tristes, estavam profundamente desanimados, sem qualquer esperança. Tinham assistido nos últimos dias à morte de Jesus, aquele que eles julgavam que era o Messias prometido. Deixem-me dizer-vos, ora, como me parece lógico, o Messias não podia ter morrido. Se era Messias, não podia ter morrido. E mesmo apesar das mulheres terem dito que os anjos lhe tinham anunciado que Jesus estava vivo, que tinha ressuscitado, ainda assim, tal como os apóstolos, eles não acreditaram. Amados irmãos, estes discípulos estavam a viver uma verdadeira crise na sua fé. Uma verdadeira crise. Mas eu queria agora voltar a vossa atenção, não para estes discípulos, mas em especial para outra personagem que entra aqui nesta história, para Jesus. Aliás, o nosso olhar, a nossa atenção deve estar sempre voltada para Jesus. Para aquilo que Ele está a fazer, para aquilo que Ele vai fazer. E aquele que era o Messias ressuscitado, neste texto, pura e simplesmente, diz-nos o texto que Ele se aproximou destes discípulos, como se não fosse nada, e começou a caminhar com eles. Amados irmãos, deixem-me salientar esta atitude de Jesus com a qual temos tanto a aprender. Jesus, sem que ninguém o tivesse convidado para aquela caminhada e muito menos para aquela conversa, de uma forma completamente intencional,
juntou-se àqueles homens que de facto não o conseguiram reconhecer, é verdade. E ele junta-se àqueles homens, um perfeito desconhecido, não é? E começa a seguir lado a lado com eles, rumo a Emaús. Sujeito a que lhe perguntassem: lá, quem és tu? O que é que tu queres? O que é que estás aqui a fazer? Estás-te a juntar a nós porquê? Aliás, eu não sei como é que os irmãos veem isto, mas eu se fosse com alguém, com um amigo meu, a conversar pela rua e não sei o quê, e de repente chegasse uma pessoa ao pé de nós e começasse assim a começar a caminhar connosco e tal, eu pensava: este gajo é maluco ou tem algum problema, e não sei se não diria: precisa de alguma coisa ao senhor? Eu posso ajudá-lo? Mas é isto que Jesus faz. De uma forma intencional, ele junta-se àqueles homens e seguiu lado a lado com eles rumo a Emaús, como se não fosse nada. E pior ainda, a audácia das audácias. Vejam lá o que é que nos é relatado que ele faz no versículo 15. Ele diz assim, no versículo 15, conta-nos mais ou menos isto, que ele, sem se preocupar, que o considerassem um intrometido, ou que o mandassem até meter-se na sua vida, que seria o mais natural, não é? Jesus intrometeu-se na própria conversa daqueles dois homens, daqueles dois discípulos, e perguntou-lhes: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Ou na versão Bíblia para Todos ainda é mais explícita, diz: o que é que vocês vão a discutir aí pelo caminho? O que é que vão a discutir pelo caminho? Amados, Jesus sabia muito bem que estavam ali dois homens desanimados, dois homens incrédulos, que tinham perdido a sua fé, que já não acreditavam que Jesus fosse o Messias prometido que os poderia salvar e que precisavam, por causa disso, de ser resgatados, precisavam de ser restaurados. Então ele, de uma forma profundamente intencional, predispôs-se a caminhar com estes homens, a ouvir as suas tristezas, predispôs-se a ouvir as suas mágoas, predispôs-se a ouvir as suas reclamações, predispôs-se a ouvir as suas dúvidas. Para quê? A fim de lhes mostrar a verdade e criar condições para que estes homens pudessem ser resgatados da sua incredulidade. Foi isto que Jesus fez. Amados irmãos, deixem-me questionar-nos, a todos nós que estamos aqui hoje, quantas pessoas à nossa volta, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso grupo de amigos, no nosso grupo de vizinhos, na nossa família e por vezes mesmo dentro da nossa própria casa, vivem exatamente o mesmo problema que estava a ser experimentado por estes ex-discípulos de Jesus. Quantas destas pessoas vivem em incredulidade? Quantas pessoas com quem nos relacionamos não acreditam em Jesus, não têm fé de que de facto Ele morreu por eles na cruz, mas ressuscitou? Não têm fé de que Ele está vivo e a todos quer perdoar e salvar? Quantas pessoas à nossa volta, tal como os apóstolos e como estes dois discípulos a caminho de Emaús, não acreditam que Jesus ressuscitou, nem mesmo que deixam dois anjos do céu para o afirmar? Nós temos tanta gente à nossa volta que é assim. Nem mesmo se dois anjos os visitassem, eles acreditavam que Jesus ressuscitou. Mas deixem-me fazer-vos outra pergunta, amados. Quantas vezes é que nós nos temos disposto a caminhar intencionalmente com essas pessoas que nós sabemos que não acreditam que Jesus ressuscitou? A usar intencionalmente o nosso tempo para ouvir as suas dúvidas, para ouvir as suas mágoas, para ouvir as suas incredulidades, procurando oportunidades para lhes mostrar Cristo e o Evangelho, o único caminho para a salvação, porque não há outro. Quantas vezes nos temos disposto a isto? Amados, Jesus foi intencional e foi paciente com a falta de fé destes homens. Temos nós tido a mesma paciência e a mesma intencionalidade? Será que temos? Então vejamos agora como é que Jesus reage à incredulidade confessada por estes discípulos. Vejam comigo os versículos 25 a 27. Diz assim: então ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para creres em tudo o que os profetas disseram.
Porventura, não importa que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então vemos Jesus num claro tom de repreensão, porque há aqui uma repreensão, embora seja uma repreensão amorosa, há aqui uma repreensão. A perguntar-lhes porque é que eles não creram no que estava escrito nas Escrituras acerca do Messias. Porque é que vocês não acreditaram naquilo que vocês até conheciam? E essa, de facto, é uma pergunta que nós podemos fazer. Porquê é que os discípulos não perceberam que o que tinha acontecido a Jesus era necessário, que estava previsto nas próprias Escrituras? Não eram eles judeus, conhecedores das Escrituras, de que o Messias havia de sofrer todas estas coisas antes de ser glorificado? Sabem, irmãos, deixem-me esclarecer-vos. Na prática, estes discípulos conheciam apenas assim uma parte das Escrituras do Antigo Testamento, aquela que, desculpem a palavra, mas é mesmo isto, aquela que entretinha o seu orgulho nacional. Eles acreditavam religiosamente que o Messias seria um líder guerreiro que os viria libertar dos romanos, do jugo dos romanos. Era isto em que eles acreditavam. Essa era a salvação que eles esperavam e que ansiavam. Não a salvação que Jesus lhes proporcionou com a sua morte na cruz. Eles não esperavam o perdão dos seus pecados e a esperança numa vida eterna com Deus. Não, queridos irmãos. Eles não esperavam, e deixem-me dizer-vos isto porque isto é mesmo importante, eles não esperavam que Jesus fosse o Redentor de Israel. Eles não esperavam eles esperavam que Jesus, desculpem, é ao contrário, eles esperavam que Jesus fosse o Redentor de Israel, não o Redentor do mundo. Esta é que é a realidade. Eles estavam à espera do Redentor do seu próprio povo, o Redentor de Israel, não o Redentor do mundo. Só que Jesus não era o Redentor só de Israel. Jesus era o Redentor do mundo. E assim é natural que estes discípulos não pudessem compreender que o Redentor do mundo tivesse sido rejeitado pelas autoridades. O que eles esperavam era o Redentor de Israel, não o Redentor do mundo. Eles até se recordavam vagamente de uma profecia de que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Mas perante a sua morte, e mesmo com o testemunho daquelas mulheres de que ele estava vivo, eles não conseguiram acreditar que isto fosse possível. E por causa disso eles não perceberam a verdade que estava bem presente nas Escrituras, que revelava um Cristo rejeitado, que apontava para os seus sofrimentos expiatórios. Pura e simplesmente eles não acreditaram nesta verdade. Nem eles, nem os apóstolos. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Mas deixem-me fazer-vos um pequeno parênteses. Tal como estes discípulos, a caminho de Emaús, muitas vezes nós conhecemos a verdade bíblica, mas somos incrédulos. Ou porque temos falta de fé, ou porque a verdade bíblica, o que a verdade bíblica indica, não corresponde ao que nós desejamos que ocorra nas nossas vidas. Queremos muitas vezes, e desculpem-me dizer isto, mas isto tem muito fundo de verdade. Queremos muitas vezes manipular a Escritura de acordo com os nossos desejos e necessidades. E isto não pode acontecer. Foi isto que estes irmãos a caminho de Emaús estavam a fazer. Eles manipularam as Escrituras de acordo com as suas necessidades, porque a sua necessidade era libertarem-se dos romanos. E nós muitas vezes temos a mesma tentação. Por isso deixem-me dizer-vos isto, porque isto é mesmo importante. Irmãos, não são os nossos desejos e necessidades que determinam o que a Bíblia nos deve falar. É o que a Bíblia diz que determina os nossos desejos e necessidades. Deixem-me repetir-vos isto porque isto é mesmo importante. Não são os nossos desejos e necessidades que determinam o que a Bíblia nos deve falar. É o que a Bíblia diz que determina os nossos desejos e necessidades. E também as nossas atuações. Deixem-me dizer-vos, deixem-me acrescentar. É o que a Bíblia diz que determina os nossos desejos e necessidades e as nossas atuações. Não o contrário. Mas voltando ao texto, em resposta à incredulidade destes dois discípulos, Jesus lamentou, no fundo, a sua falta de entendimento acerca das Escrituras. Mas a seguir apresenta-lhes a única solução para a incredulidade. Sabem o quê?
Precisamente as Escrituras. As Escrituras. A palavra de Deus, onde tudo o que tinha acontecido estava previsto e era um prelúdio necessário para a entrada do Messias no reino da sua glória. Então, Jesus mostra-nos deste modo algo profundamente importante que eu queria partilhar convosco esta manhã. Só a palavra pode dar a conhecer verdadeiramente a Deus e ao seu amor infinito por nós. Só pela palavra, só através da verdade bíblica presente nas Escrituras é que nós podemos combater a incredulidade e o afastamento de Deus. Só pela palavra, só pela palavra, só pela palavra. Não há outra forma. Só através da palavra podemos mostrar o Evangelho e o caminho para a salvação. Que só em Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos vizinhos descrentes podem encontrar. Só em Jesus. Não temos outra arma para este combate à incredulidade. Não temos outra arma. Só a palavra, só as Escrituras. Isto fica bem claro aqui. Deixem-me dizer-vos, amados irmãos, por vezes, mesmo que muito bem intencionados, nós queremos usar a nossa própria sabedoria, às vezes os nossos próprios estratagemas para tentar combater a incredulidade das pessoas que nos rodeiam. Por vezes chegamos a acreditar numa coisa que é muito perniciosa, que a Bíblia é muito dura e que temos que dizer as coisas assim de uma maneira suave, de uma maneira amaciada, de modo a que as pessoas possam ser cativadas. Por vezes chegamos a julgar que pelos nossos próprios meios ou recursos nós podemos salvar as pessoas, quase como se pudéssemos salvar as pessoas. E deixem-me dizer-vos, isto é uma mentira que Satanás coloca nas nossas mentes, porque nós não salvamos ninguém. Só Jesus salva. E a única forma que nós temos de conduzir as pessoas até à salvação é mostrando-nos o Evangelho, é mostrando-nos a verdade presente nas Escrituras. Não há outra forma. Não há outra forma. Então, amados, estes homens estavam a viver uma situação de profunda tristeza, causada por eles próprios, pela sua incredulidade. Mas Jesus, de forma intencional, acercou-se deles e mostrou-lhes o quê? As Escrituras. Que não estavam mostrou-lhes, no fundo, que eles não estavam a entender as coisas da forma correta. E durante toda a viagem, diz-nos o texto que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Não é? Quem me dera ter tido esta lição. Deve ter sido fantástico. O próprio Senhor Jesus começa de uma ponta à outra das Escrituras que eles conheciam naquela altura, que eles tinham nas suas mãos ou no seu conhecimento, e começa de uma ponta à outra. Olha, viste, Moisés disse não sei o quê. Olha, Isaías, olha, Jeremias. Fantástico. Mas é então que acontece algo novamente digno de uma nota especial. Vejam comigo o que dizem os versículos 28 e 29. E assim, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram dizendo, fica connosco, porque é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Então, amados, Jesus tem aqui o que nós podíamos apelidar quase de uma atitude matreira, não é? Quase que é assim uma atitude matreira. Ele fingiu que o seu objetivo era continuar o seu caminho, não é? Quando, na verdade, o seu objetivo, claro, era desde o início acompanhar aqueles homens, ficar com eles e quebrar a sua incredulidade. Era mostrar-lhes que o Messias não tinha morrido. Era mostrar-lhes que afinal estava bem vivo. Irmãos, atentem bem, olhem bem para esta intencionalidade de Jesus. Olhem bem para esta intencionalidade de Jesus. Amados, temos muito a aprender com esta intencionalidade de Jesus, que nos ensina que nós temos que lançar mão de todos os recursos que nós tivermos ao nosso alcance, a fim de conseguirmos chegar até às pessoas e criarmos as oportunidades para que a sua incredulidade possa ser quebrada, para lhe podermos mostrar o Evangelho.
É isto que Jesus nos ensina, de uma forma tão prática, tão evidente. Igreja, é isto que Jesus quer que façamos, que sejamos intencionais na proclamação do seu Evangelho. É isto que Jesus quer de nós. Mas Jesus aceita então o convite destes homens e diz-nos o texto que ele entrou para ficar com eles. Mas o melhor não foi só ele entrar para ficar com eles. O melhor foi o que veio a seguir. Vejam comigo os versículos 30 a 32. Diz assim: estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo lhe o dava. Abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram. E nisto ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amados irmãos, aconteceu aqui uma coisa incrível. Jesus, aquele que fora convidado para aquela mesa, porque ele foi convidado por aqueles homens para entrar na sua casa e para se sentar na sua mesa. Mas aquele que fora convidado para aquela mesa, repentinamente tornou-se o anfitrião. Então ele, tomando as rédeas daquela refeição, ele que era o convidado, tornou-se o dono da casa. É? Diz-nos o texto que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partindo lhe o dava. Sem que ninguém lhe o tivesse pedido e sem ter pedido autorização a ninguém. Diga-se de passagem, Jesus simplesmente tomou o lugar do dono da casa. Tomou o lugar do dono da casa. E esta linguagem que é aqui usada para descrever a forma como ele tomou o pão e o partiu e deu graças a Deus e o compartilhou com aqueles discípulos, faz obrigatoriamente lembrar a cena da última ceia, que ele havia instituído poucos dias antes com os seus discípulos mais próximos. E que falava a estes dois homens de Emaús de uma comunhão abençoada, uma comunhão santa com o Senhor Jesus, o Messias prometido. Por isso, o forasteiro que se sentou com os discípulos àquela mesa, de repente tornou-se o chefe da casa, o mestre do banquete, e repentinamente abriram-se-lhe os olhos, caíram as escamas, abriram-se os olhos, e o reconheceram, e nisto ele desapareceu diante deles. E então eles disseram um para o outro: olha, não se nos abrasava o coração, não estávamos nós de coração constrangido quando ele nos falava sobre as Escrituras, quando ele nos deu aquela lição imensa. Então a sua longa incompreensão, a sua cegueira chegou ao fim. Não por um milagre, não foi porque Jesus desapareceu que eles de repente compreenderam. Mas foi pela ação da palavra de Deus que eles ouviram ao longo daquela viagem. Naquele instante, como em todos os outros, foi este o único meio pelo qual o Senhor se deu a conhecer e lhes comunicou a sua verdade. E o resultado foi a queda do véu, o reconhecimento de Jesus pelos discípulos. Foi a sua revelação completa. Amados irmãos, isto ensina-nos uma coisa fundamental, que Jesus se pode revelar à mesa, quando nós repartimos o pão com outras pessoas. Desculpem chamar aqui a coisa para... Já não sei como é que é a expressão, mas chamar aqui a coisa para uma coisa que eu gosto tanto, a mesa. Mas isto é a realidade e esta passagem mostra-nos bem isto. Jesus pode se revelar à mesa quando nós partimos o pão com outras pessoas, do mesmo modo como ele o fez aqui com estes discípulos nesta ocasião. Isto torna bem claro que se intencionalmente nós disponibilizarmos as nossas mesas, convidando para as mesmas os nossos amigos descrentes, aqueles que vivem em incredulidade, e se convidarmos o Senhor Jesus para estar presente sempre na nossa mesa, Ele estará lá. Nós podemos ter esta certeza. Ele estará lá connosco. E pode tornar-se o anfitrião, tal e qual como se tornou aqui neste episódio, que se revela a todos os presentes. A todos os presentes. Mesmo àqueles que forem incrédulos. Então, amados, deixem-me partilhar convosco algo muito interessante que aconteceu durante o projeto que suportou a tese que eu vou apresentar amanhã.
todas as famílias crentes participantes no projeto, que intencionalmente convidaram outras famílias dos seus amigos descrentes para refeições em sua casa, relataram que ao longo da refeição tiveram oportunidades de falar da sua fé. Tiveram oportunidades de falar da sua relação com Deus, da diferença que Deus faz nas suas vidas. E até mesmo falar do Evangelho aos seus amigos. Todos. Algumas dessas famílias contaram que oraram antes das refeições e isso não foi incómodo nenhum. Às vezes nós temos muito medo, recebemos as pessoas em casa, vamos fazer tudo diferente porque eles são descrentes. É exatamente o contrário. E deixem-me dizer-vos, houve uma família até que disse, porque todas aquelas famílias que convidaram descrentes para as suas casas acabaram por ser o quê? Convidadas para ir à casa daqueles amigos também. E quando lá foram, houve uma das famílias que contou, inclusive, algo de muito relevo, que a família descrente lhes pediu em sua casa que orassem antes da refeição, dando as mãos. E mesmo chamando a atenção para os seus filhos, que só começavam a refeição após este momento. Que é mais um daqueles casos em que os convidados se tornaram os anfitriões. Tal e qual, uma situação tal e qual, exatamente igual a esta que vemos aqui dos discípulos a caminho de Emaús. Em que o Senhor tomou as rédeas da refeição e, sendo o convidado, tomou o lugar de anfitrião. Amados irmãos, isto é o que pode acontecer se nós intencionalmente usarmos as nossas mesas para que o Evangelho possa ser proclamado e Jesus se possa revelar, quebrando toda a incredulidade. Isto é o que pode acontecer. Mas deixem-me dizer-vos outra coisa muito importante. Nós já vimos que Jesus foi convidado para aquela mesa, mas logo que se sentou, ele tomou o lugar do anfitrião. Deixem-me dizer-vos uma coisa, amados irmãos. Jesus quer fazer o mesmo connosco. Ele não quer ser um mero convidado, a quem convidamos de vez em quando para visitar a nossa vida, a nossa casa e a nossa igreja. Sabem, muitas vezes parece que nós queremos tratar Jesus como se ele fosse um mero convidado. Temos um grande problema na nossa vida e convidamos apressadamente: ó Senhor Jesus, vem resolver este problema tão grande que apareceu na minha vida. Temos um problema lá em casa e convidamos aflitivamente Jesus: ó Jesus, aparece lá e transforma milagrosamente aquilo que estamos a fazer mal como família. E o mesmo se passa connosco enquanto igreja. Muitas vezes parece que como igreja queremos tratar Jesus como um simples convidado. Fazemos grandes eventos e convidamos Jesus a estar presente. Ó Senhor, visita a nossa igreja, vem assistir a este belo culto e atividades que fazemos para Ti. Mas fora destes eventos e destas atividades, muitas vezes não estamos verdadeiramente comprometidos com Jesus e com a missão que Ele nos deixou de alcançar os perdidos. Estamos somente centrados em nós, virados para dentro, para nós mesmos. E assim não conseguimos ser uma igreja missional. Assim não conseguimos ser uma igreja missional. Repararam no possessivo, não é? É a nossa vida, a nossa casa e a nossa igreja. Amados, a vida não é nossa, é do Senhor. A casa não é nossa, é do Senhor. E a igreja definitivamente não é nossa, é do Senhor. E por isso o Senhor não quer ser um mero convidado, Ele quer ser o Senhor. O Senhor. Ele quer entrar nas nossas vidas, nas nossas casas e na nossa igreja e fazer lá a morada. Tomar o lugar do anfitrião e revelar-se como o Messias, o prometido, o Senhor de tudo. Se nós o deixarmos ser mais do que um mero convidado ocasional nas nossas vidas, Ele pode transformar-nos por completo e tornar-nos servos que agradam ao Senhor. Se nós o deixarmos ser um anfitrião da nossa casa, Ele pode revelar-se e transformar vidas e corações de todos aqueles que nós convidarmos intencionalmente para a nossa casa e para as nossas mesas. E se nós o deixarmos ser um anfitrião da nossa igreja, Ele pode definitivamente, ouçam isto, porque isto é mesmo verdade, Ele pode definitivamente torná-la numa mesa hospitaleira que a todos recebe, que a todos acolhe, que a todos quebra a incredulidade, que a todos integra, que a todos molda, que a todos salva, que a todos transforma e que a todos usa para o crescimento do reino de Deus. Amém, meus irmãos? É isto que Jesus pode e é isto que Ele quer fazer.
Então, amados irmãos, para concluir, eu gostava de ver convosco o final deste texto, a partir do versículo 33 em diante. Diz assim o texto: E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. Conta-nos então o texto que logo que os seus olhos se abriram e perceberam que o Senhor Jesus não só era o Messias prometido, como ainda por cima estava vivo, que tinha ressuscitado, a fé destes discípulos foi totalmente restaurada e a sua esperança no Senhor foi vivificada. Foi isto que o Senhor Jesus produziu nestes dois homens. E assim viveram felizes para sempre na linda terra de Emaús. Não foi? Não é assim que acabam todas as bonitas histórias? Pois é. Não, amados irmãos, esta história não acabou assim. Porquê? Porque para além da sua fé ter sido restaurada e da sua esperança ter sido vivificada, o seu amor também foi ativado. Jesus ativou-lhes o amor. E a reação destes discípulos foi imediata, foi poderosa. Compreendendo então quem Jesus era, o Messias prometido, eles viram que não havia mais lugar para qualquer desânimo ou para qualquer descrença, mas apenas para quê? Para a proclamação desta boa nova de que Jesus estava vivo a toda a gente, a todas as pessoas, a todos, a começar por quem? Pelos apóstolos. Engraçado, não é? Eles foram ter com os apóstolos para lhes contar a boa nova. Então eles, cheios de fé, levantaram-se de imediato e voltaram para Jerusalém para anunciar a boa nova, primeiramente aos apóstolos. E nós podemos dizer, grande coisa. Amados, viajar 11 quilómetros, naquele tempo, de noite, por estradas que normalmente estariam bem perigosas, se calhar com ladrões, se calhar com outros perigos. Não era coisa fácil. Não era coisa fácil. Podiam estar a caminhar para a própria morte. O perigo era grande e era real. O sacrifício que eles fizeram foi enorme. Às vezes olhamos para isto e não percebemos. Mas isso não foi entrave para estes homens que agora, completamente renovados pela notícia que o seu Senhor e Mestre Messias estava vivo, queriam levar esta notícia a toda a gente. A toda a gente. O seu coração estava cheio e eles queriam levar esta notícia a toda a gente. Estes homens, amados irmãos, perante a evidência da ressurreição, proclamando a boa nova de que Jesus vive, eles viram que não havia mais possibilidade de permanecerem no seu conforto em Emaús. Estavam confortáveis na sua casinha, mas eles viram que não podiam ficar mais nesse conforto. Deixem-me perguntar-vos, e nós, meus amados irmãos, tal como estes homens, nós estamos certos de que o Messias está vivo? Amém, meus irmãos? Nós estamos certos de que temos um Deus que se fez homem, veio ao mundo morrer numa cruz, pagando o preço dos nossos pecados, mas ressuscitou para que pudéssemos ter perdão, salvação e vida eterna. Estamos certos disto? E temos a certeza de que esta bênção não é só para nós, mas Ele quer estender esta bênção a toda a humanidade perdida. Temos a certeza disto? Então, se nós temos esta certeza, se nós confiamos que esta história é verdadeira, quando é que deixamos de aguardar para nós? Quando é que deixamos de aguardar para nós? Quando é que deixamos o nosso conforto e começamos a usar os recursos que Deus nos dá, e que são muitos, para mostrar-nos intencionalmente o seu Evangelho aos descrentes que nos rodeiam? Quando é que deixamos o nosso conforto e fazemos da igreja que somos um veículo de hospitalidade, uma mesa fraterna, onde todos possam ser incluídos e ouvir as boas novas do Evangelho? Este texto, meus amados irmãos, convida-nos como cristãos a vivermos proclamando o Evangelho de forma intencional a todos
quantos nos rodeiam, a escolher um estilo de vida missional, na qual mostrar ao mundo o que Cristo fez por nós é a maior prioridade. É a maior prioridade. Seja qual for o preço a pagar. Seja qual for o preço a pagar. Por isso, meus amados irmãos, o meu desafio para nós hoje, que faço com o coração nas mãos, porque estou profundamente consciente das minhas próprias limitações. Não das vossas, das minhas. Das minhas. É que nós possamos pensar em mudar o nosso estilo de vida, começando a guardar diariamente tempo, tal como Jesus, para convivermos, para caminharmos com pessoas incrédulas, mas que necessitam ansiosamente de Jesus. É que possamos pensar também em mudar o nosso estilo de vida, começando a convidar frequentemente os nossos amigos descrentes para refeições em nossas casas, abrindo oportunidades para que Jesus se revele a esses amigos como o Messias ressuscitado que a todos quer salvar. E por fim, que possamos pensar em mudar o nosso estilo de vida e que, tal como estes discípulos em Emaús, convictos que o Messias está vivo, adotemos intencionalmente um estilo de vida missional que nos permita mostrar a todos os que estão ao nosso redor, todos os que estão ao nosso alcance, no nosso perímetro, o seu Evangelho. Porque é isso que Jesus quer para nós. É isso que Jesus quer para esta igreja. Então, que Deus nos ajude a espalhar intencionalmente a boa nova a todos quantos dela carecem à nossa volta. Amém, meus irmãos? Quem quer fazer isto comigo? Então, se puseram a vossa mão no ar, agora já não podem voltar atrás, hein? Já não podem escapar. Oremos para que Deus nos ajude, para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos dê força, para que Deus nos dê ousadia para levarmos o Evangelho a todos aqueles que à nossa volta ainda não creem no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. Senhor Jesus, Tu realmente és um Deus todo-poderoso, Senhor. Deus, Tu tens todo o poder, toda a sabedoria, Senhor. E esse Deus de todo o poder e toda a sabedoria deu-se ao trabalho de visitar aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús para intencionalmente mudar a sua rota e a sua vida, para lhes mostrar que estavas vivo e que valia a pena proclamar o Evangelho àqueles que estavam ao seu redor. Ó Senhor, Tu também já nos mostraste a isso, a todos nós, como igreja que somos, igreja Tua, que Tu estás vivo, que és o Messias ressuscitado, que a todos quer salvar. Ajuda-nos, tal como estes homens, a ter a ousadia de levar esta boa nova a todos quantos nos rodeiam. Dá-nos sabedoria, dá-nos força, dá-nos poder, amor e moderação para que possamos fazer isto. Em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.